de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se. Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, tudo bem, crianças? Como vocês estão? Eu sou a professora Daiane, da Escola General Aldo Bonde, que fica lá no bairro de Uvaranas. E estou aqui novamente para ter uma aula muito divertida com vocês. Hoje eu quero mandar um beijo especial para a minha turma do segundo ano. Então vamos lá com a professora ver quais são os nossos objetivos da aula? Olha lá! Identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global. Reconhecer o gênero textual poema. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. E relacionar elementos sonoros com sua representação escrita, destacando o gênero feminino e masculino. Muito bem, olhem lá na bancada com a professora. O que será que tem aqui? Um menino azul. Aqui tem um animalzinho. Que animal é esse, será? Se eu for colocar aqui na minha mão, que animal é esse? Ah, é um burrinho! Olha lá! E esse menininho? Tem uma carta aqui para a prof. Olhem aqui com a professora Daiane. Programa Vem Aprender, segundo e terceiro ano, cidade de Ponta Grossa. Olha aqui o selinho, que lindo! De quem será? Vamos virar aqui para a gente ver no envelope. Do menino azul, que mora na Rua das Casas,
número das portas. Ué, será que tem alguma coisa dentro? Vamos abrir aqui com a prof. Olhem aqui. E tem uma mensagem aqui para a professora. Professora, olá, é a hora da leitura. Aproveitem, menino azul. Olha que legal. Então quer dizer que eu estou entendendo por que esses nossos amigos estão aqui. É hora da leitura. Um menino azul e o seu animal? O que será que diz essa história? Vamos ver com a prof? Vamos lá na tela com a professora? O menino azul, de Cecília Meirelles. Olha lá. O menino quer um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer os nomes dos rios, das montanhas, das flores e de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e comprido, e talvez que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Portas, para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então olha lá, o menino azul, ele não sabe ler, então ele quer um amigo burrinho aqui, ó, burrinho. Por quê? Porque ele quer que ele ajude na leitura de tudo que aparecer. Vamos lá? Vamos lá com a prof na bancada agora? Olhem aqui para a professora Daiane. Vocês lembram já ou já viram um texto parecido que é dividido em partezinhas? Olhem aqui com a professora nesse cartaz. Olha lá, um menino azul. Que texto será? Que gênero será que é esse? Ah, meu Deus, vocês lembram? Vocês já aprenderam. É o... Deixa eu ver, quem vai falar aí para a prof? Ah, é o poema. Muito bem, vamos relembrar aqui com a professora Daiane agora? O que temos que ter num poema? Vamos lá com a prof? Olha aqui, então aqui nós temos o poema. O que tem que ter no poema? Quem lembra? Vamos colocar aqui uma informação, 2, 3, 4 coisas que são muito importantes. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que tem que ter em um poema é o ritmo. Muito bem, nós temos que ter um ritmo de leitura, uma sequência dessas palavras. E o que mais que tem que ter que é muito importante e vocês aprenderam? Lembram lá que no final as palavrinhas têm que ser iguais? O que é isso? Ah, tem rimas. Todo poema tem suas rimas. As palavras finalizam iguais, com o mesmo sonzinho. Ah, e tem 2 informações que nós não podemos esquecer. As estrofes. O que é uma estrofe? Quem lembra? É o conjunto de versos. Mas, prof, o que são os versos? Vamos ver aqui com a prof. Os versos é cada linha do poema. Então, olhem aqui para a professora Daiane. Aqui nós temos o verso e esse conjunto de versos aqui são as nossas estrofes. Certo, crianças? Então, não esqueçam quais são as características do poema e até porque vocês já aprenderam em outras aulas, certo? Vamos agora responder com a professora Daiane algumas informações desse nosso poema? Vamos lá? Venham comigo! Ah, mas olha aqui o que apareceu antes. O que será que é isso daqui? É a Cecília Meirelles. Quem é ela,
ela, professora? É quem escreveu esse poema. Então vamos ver o que nós vamos aprender sobre ela? Isso se chama biografia. A biografia é contar um pouquinho da vida dessa pessoa. Olhem aqui, nasceu em 7 de novembro de 1901 e morreu em 9 de novembro de 1964. Ela é natural do Rio de Janeiro, grande nome da literatura brasileira, né? Nosso país, Brasil. Começou a escrever as suas poesias com 9 anos. Olha que linda! Ela era uma criancinha e já sabia escrever. E publicou mais de 50 obras. Mas aqui a professora quer mostrar uma coisa para vocês. O livro da Cecília Meirelles, do Menino Azul. No livro aparece, às vezes, no começo do livro, mas aqui nesse eu quero mostrar para vocês. No final do livro está aparecendo a sua biografia. Olhem aqui. Tudo que se fala da vida da Cecília Meirelles de uma forma resumida. Vamos ver? A professora vai ler para vocês. Então, ela nasceu em 7 de novembro, faleceu em 9 de novembro, publicou seu primeiro livro, Espectros, em 1919. E em 1938, seu livro Viagem conquistou o prêmio da Poesia da Academia Brasileira de Letras. Olha como ela foi importante, considerada uma das maiores vozes da poesia em língua portuguesa. Olha lá, foi jornalista, cronista, ensaísta, autora de literatura no Brasil. E sabia que ela escreve poemas infanto-juvenil? Então são para vocês, crianças. Em 1965, ela recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo seu conjunto de obras. Olha como ela foi importante. A Cecília Meirelles é uma artista, né? Porque ela escreve muito bem. E aqui, olha, nós temos mais 2 livrinhos que tem alguns poemas dela. Então, poemas que contam a história. Aqui é um livrinho que tem alguns poemas da Cecília Meirelles. Olha lá. E temos aqui também o Caminho da Poesia. Olha como ela é importante. Então não tem só os livros dela, de poesia, só delas também. Ela também participou de outros livros. Certo, crianças? Agora nós vamos responder algumas perguntinhas do nosso poema. Vocês me ajudam? Vou precisar da sua ajuda. Vamos lá com a prof? Marque um X nas respostas corretas. Vamos lá então. Qual é o título do poema? Será que é o Menino Amarelo? Será que é o Menino Azul? Ou será que é o Menino e o Burrinho? O que será que é? Qual será o título? Quem lembra? Deixa eu ver. Pensem lá com a prof. Ah, o título do poema é o Menino Azul. Prof, o que é o título? É o nome desse poema, certo? Vamos ver a próxima pergunta? Quem são os personagens? Ai, que difícil, né? Apareceu tantas coisas, mas quem são os principais personagens que a professora Daiane mostrou para vocês no começo? Ah, são as flores? Será? O menino? Vamos pensar. Será que é o barco? O burrinho? Ou será que tem as casas importantes lá? Os mais importantes. Quem são eles? Vamos ver? Quem respondeu menino e burrinho? Parabéns! Acertou! Os principais personagens são o menino e o burrinho. As outras informações são para completar o nosso poema. Como que tinha que ser esse burrinho? Ah, agora, professora, como que a gente vai responder? Vamos voltar lá no poema com a professora Daiane? Venham comigo. Vamos ver. O menino quer um burrinho para passear, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer.
O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Então, olha só, aqui terminou como que tem que ser esse burrinho. Vamos voltar agora para responder? Vocês me ajudam? Então, vejam lá. Ele queria um burrinho agitado que não parasse. Será? Vamos pensar. Ele queria um burrinho manso, tranquilo. Será? Vamos pensar. Lembrem-se do que a professora acabou de ler para vocês. Um burrinho que saiba conversar com ele? Era isso que o menino queria? Lembrem-se do texto. Que saiba o nome de tudo que aparecer? Lembrem-se, o menino azul não sabe ler. Que não invente histórias bonitas. Que não invente? Vamos lá, pensando com a professora. Muito bem! O menino queria um burrinho manso que saiba conversar, que saiba o nome de tudo que aparecer. Vamos ver a próxima pergunta? O menino compara o mundo com o quê? Vamos voltar no nosso poema para responder. Venham comigo. Essa parte aqui que nós paramos, e barquinhos no mar. Vamos continuar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim. Prestem atenção. Apenas mais largo e bem comprido, e que não tenha fim. Vamos responder agora comigo, então. Como? Com o que ele compara o mundo, então, crianças? Ele compara com as borboletas? Ele compara com uma floresta? Ele compara com um jardim? Ou ele compara com as casas? Pensem lá com a prof. Muito bem. Quem respondeu jardim acertou. Parabéns. Vamos ver então como que tinha que ser esse jardim? Ele tinha que ser bem largo e comprido. Olha que jardim mais lindo. Muito bem, crianças. Agora responda. Vamos ter que pensar aqui. Olhem essa imagem azul aqui. Os versos são cada linha. As estrofes são um conjunto de versos. Agora vamos pensar e vamos contar no nosso poema. Quantos versos tem o poema? Prof, o que são os versos? Olha no desenho, cada linha. Venham contar comigo aqui. Conta lá com a professora Daiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 versos. Vamos ver se é essa resposta que está aqui? Muito bem! Acertamos! 24 versos. E quantas estrofes tem, professora? Vamos pensar com a professora Daiane. A estrofe são os conjuntos de versos. Olhem aqui com a prof. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se a gente acertou? Olhem lá no slide com a prof. Muito bem! 5 estrofes, crianças! Parabéns! Vocês conseguiram identificar agora a diferença entre versos e estrofes? Ficou mais fácil, né? Vamos ver a próxima pergunta? Quais são as palavras que rimam? Agora a professora Daiane vai pegar uma cor de caneta aqui. Vou pegar a cor vermelha. Olhem aqui para a professora Daiane. O que é uma rima, professora? São aquelas palavras que têm um finalzinho parecido. Venham com a professora Daiane ver aqui no texto, no nosso poema. O menino quer um burrinho para passear, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O que rimou aqui? Tem uma rima. Será que burrinho rima com passear? Será que burrinho rima com pule? Ou burrinho rima com conversar? Não rima, né, professora?
Não rimou com nada. Passear rima com pule? Passear rima com conversar? Ah, olha o final da palavra. Passear, conversar. Então, vamos lá. O prof vai fazer uma ondinha aqui, ó. Passear, conversar. Muito bem. Agora vamos ver o que mais está rimando no nosso poema? O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Vocês ouviram já? Ó, ser. Que palavra que tem aqui que é parecida com aparecer? Vamos ver aqui com a prof. Burrinho, aparecer, não dá certo. Dizer, aparecer. Muito bem, crianças. Essa é a segunda rima. Dizer, aparecer. Olha, vocês estão ficando craques. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Que palavras estão rimando aí? Vocês me ajudam? Olha lá, burrinho, inventar. Não. Burrinho, bonitas. Também não. Burrinho, bichos. Não. Burrinho, mar. Não deu certo, professora. Vamos ver com inventar. Inventar, bonitas. Não deu certo. Inventar, bichos. Também não deu certo. Agora prestem atenção. Inventar, mar. Ah, é o mesmo sonzinho. Então aí nós temos mais uma rima. Inventar, mar. Muito bem. Vamos para a próxima estrofe, para o próximo verso, né? E os dois saíram pelo mundo. Olha a última palavra, mundo. Que é como um jardim. Mundo rimou com jardim? Não. Apenas mais largo. Mundo e largo? Não deu certo. E talvez mais comprido. Mundo comprido. Será? E que não tenha fim. Mundo, fim. Vamos ver lá. Agora outra opção. Jardim e largo? Jardim comprido? Ou jardim e fim? Olha o final. Jardim, fim. Muito bem, crianças. E agora vamos ver a última parte do nosso poema. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever. Vejam as últimas palavrinhas. Desses, escrever. Não deu rima. Para a Rua das Casas. Bom, casas e desses não dá certo. Casas e escrever também não deu certo. Número das portas. Portas e desses não deu certo. Portas e escrever também não dá certo. Portas e casas, vamos pensar. E aqui, há um menino azul que não sabe ler. Opa, tem uma rima que ficou fácil aí agora. Desses e ler, deu certo? Não. Ler e escrever, dá certo, crianças? Sim. Olha o sonzinho como fica bem bonitinho quando a gente fala ler, escrever. Vamos lá, encontramos as nossas rimas. Vamos ver se nós acertamos, crianças? Olhem lá no slide. Passear, conversar, dizer, aparecer, inventar, mar e jardim, fim, escrever e ler. Muito bem, nós conseguimos encontrar todas as rimas juntos. Vocês, me ajudaram bastante. Vamos lá. Durante seu passeio para descobrir o mundo, lembram que o menino queria descobrir o mundo? Ele queria que tudo fosse azul. Queria um burrinho para ser seu amigo em todas as horas. Na sua imaginação, eles encontravam algumas coisas nesse passeio. Vocês lembram? Eles passaram por vários lugares, né? E eles encontraram algumas coisas bem legais. Vamos ver como ficou esse caminho de descobertas? Venham aqui com a professora Daiane na bancada.
Então a prof vai tirar as informações do nosso poema e vai colocar aqui do ladinho. E agora vocês vão ter que me ajudar. Bom, o menino queria que tudo fosse azul, lembram? Então olhem aqui com a professora. E eu vou pegar aqui uma coisa aqui. Será que eu vou pegar? Olha lá! Parece um caminho azul! Muito bem, crianças! Vamos ver o que ele encontrou nesse caminho? Então, olha lá. O menino azul. Olha lá o menininho azul. O que ele queria, esse menininho azul? Ele queria encontrar um amigo. Quem era esse amigo? Vocês lembram quem era o amigo dele? O burrinho. Olha lá, ele queria encontrar um burrinho. E o que mais que dizia lá no nosso poema? Um burrinho que soubesse o quê? O nome dos rios. Olha lá. O nome dos rios. Muito bem. O nome de que mais, professora? O nome das montanhas. Olha lá. Vamos construir esse caminho. Tem mais uma montanha aqui. Olha que caminho lindo do menino. Que soubesse o nome do quê? Das flores. Olha lá. O nome das flores. E que ele soubesse fazer o que com as histórias? Que não inventasse histórias? Não, que inventasse histórias. Que tivessem o que nessa história, professora? Que tivessem bichos e pessoas. Olha lá, que lindo esse caminho do menino. Aqui nós temos mais animais. Olha lá, que legal esse caminho percorrido pelo menino, tanto de coisa que tinha. Olha lá para a professora. E que também tivessem barquinhos, né, no mar. Ai, que delícia! Esses barquinhos navegando. Olha lá. E ele queria conhecer o que, crianças? O mundo. Que ele imaginava que era como? Como um jardim largo e comprido, que não tinha fim. Olha que caminho lindo, crianças! O nosso menino azul. Vocês agora vão prestar atenção aqui com a professora em algumas palavrinhas. Olha lá, menino. Muito bem, menino. Será que eu tenho que falar e escrever o menino ou a menino? Vamos pensar. Burrinho. Olha o burrinho aqui, a professora tirou para vocês olharem. Burrinho. O burrinho, eu falo o burrinho ou a burrinho? Vamos ver. Vamos pegar outro exemplo aqui. Bichos. Olhem lá, eu falo os bichos ou as bichos? Ficou estranho, né, crianças? Muito bem. E aqui? Flores. Será que eu falo as flores ou os flores? Será que eu posso falar umas flores ou uns flores? Vamos pensar, crianças. Então, agora que nós já vimos ali algumas palavrinhas, ficaram diferentes quando eu coloquei algumas letrinhas na frente. Vamos ver o que é isso, então? Venham comigo aqui. Isso se chama gênero do substantivo. O que é substantivo? É tudo aquilo que tem um nome, vocês lembram? Então, tudo tem um nome. E esse gênero dos substantivos podem ou não estar acompanhados de quem, professora? Dos artigos, que podem ser femininos ou masculinos. Então, olha lá, artigos femininos. A, as, uma e umas. Quando eu vou falar de quem? De uma menina, de uma mulher, é feminino. E masculino? O, os, um e uns. Quando eu vou falar de quem? De um menino.
de um homem, né? É masculino. Agora venham fazer uma atividade com a professora bem legal aqui na bancada. A professora vai colocar aqui do ladinho para vocês. E olha só, o nosso menino azul está aqui junto com o seu amigo burrinho, certo? Nosso menininho aqui. Muito bem, crianças. Vamos colocar aqui do ladinho. Olhem aqui com a professora, crianças. A prof pegou duas folhas aqui, uma folha amarela e uma folha laranja, certo? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem em casa. E aqui eu tenho escrito masculinos e femininos. Muito bem, vamos passar uma cola e colocar aqui. Olhem aqui para a professora. Passamos um pouquinho de cola e vamos colocar aqui. Femininas as palavras e masculinas. Vamos passar um pouquinho de cola aqui comigo. Ah, quer dizer, professora, que nós vamos ter que separar palavras? Muito bem. Vamos ter que descobrir se ela é masculina ou se ela é feminina. Certo, crianças? Vamos lá. Eu tenho uma palavra aqui, ó. Menino. Bom, menino. Vamos pensar com a professora Daiane. Eu falo o menino ou eu falo a menino? Eu falo um menino ou eu falo uma menino? Pensem lá. Muito bem. Quem respondeu o menino acertou. Quer dizer que é uma palavra masculina. Vamos colocar aqui. Prof, pode aparecer sempre a letra O? Nem sempre a letra O aparece, certo? Então, por isso que nós devemos pensar em qual artigo eu posso colocar na frente, qual letrinha eu posso colocar na frente, certo? Vamos ver aqui com a prof. Temos outra palavra aqui. A próxima palavra é flores. Vamos pensar. Eu falo as flores ou eu falo os flores? Ixi! O que fica melhor? Pensem lá com a professora, vão fazendo junto comigo aí. E muito bem, acertou quem falou as flores. Quer dizer que é uma palavra feminina. Vamos colar no lado amarelo. Joia. Agora, montanhas. Olhem bem a palavra. Eu falo os montanhas ou eu falo as montanhas? Como será que eu falo? Muito bem. Quem respondeu as montanhas acertou. Vamos colar aqui na parte amarela. Porque ela é uma palavra feminina. Vamos ver aqui outra palavra. Pessoas. Bom, eu digo os pessoas ou eu digo as pessoas? Ou eu falo a pessoas ou o pessoas? Lembrem-se do singular e do plural. Singular é quando eu tenho só uma coisinha, né? Uma pessoa no caso. E plural é quando eu tenho duas ou mais pessoas. Então, essa palavra está no plural. Isso é para vocês só lembrarem. Então, eu digo as pessoas. Quem respondeu as, acertou. É uma palavra feminina. Vamos colar aqui. E agora temos mais uma palavra aqui. A palavra mundo. Bom, eu digo amundo ou eu digo o mundo? Muito bem. Quem respondeu o, acertou. Quer dizer que é uma palavra masculina. Vamos colar aqui. Temos mais uma palavrinha aqui. Burrinho. Burrinho. Eu falo o burrinho ou eu falo a burrinho? Como será que eu tenho que falar? Pensem lá. Ah, muito bem. Eu tenho que falar o burrinho. Vocês conseguiram perceber essas diferenças, crianças, entre feminino e masculino?
Muito bem, nós temos uma última palavrinha aqui, que é barquinhos. E será que eu falo o que com barquinhos? Os barquinhos? As barquinhos? Pensem lá com a prof. Muito bem, acertou quem falou os barquinhos. Vamos colar aqui com a prof, porque é uma palavra masculina. Então, olhem aqui na bancada como que ficou as nossas palavras. No laranja, tudo que é masculino. Então, olha lá, menino, mundo, burrinho e barquinhos. Muito bem. E agora vamos olhar aqui no amarelo, que é o feminino. Então, o que ficou aqui? As palavras femininas do nosso poema: flores, montanhas e pessoas. Muito bem, crianças. Agora, vamos olhar aqui na tela com a professora um pouquinho? Vamos ver se nós alcançamos todos os objetivos da nossa aula? Mas antes, vamos relembrar o que nós aprendemos na nossa aula. Então, nós aprendemos um poema, né? O Menino Azul. Nós aprendemos a biografia da Cecília Meirelles e nós aprendemos sobre gênero feminino e masculino. E também relembramos plural e singular. Certo, crianças? Vamos ver se alcançamos então os nossos objetivos? Identificar a ideia central do texto demonstrando a compreensão global. Nós identificamos tudo que tinha no nosso poema? Sim, identificamos juntos em um trabalho coletivo. Reconhecer o gênero textual poema. Nós aprendemos e relembramos as características de um poema. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. O que nós relacionamos, professora? Com a palavra e com as imagens. Relacionar elementos sonoros com a sua representação escrita, destacando o gênero feminino e masculino. Nós acabamos de lembrar ali. E também nós aprendemos os artigos, né, que podem ou não aparecer na frente desses gêneros. Muito bem, crianças. E agora, vocês vão ficar com uma história muito legal, que a contadora Letícia vai contar para vocês. Certo? O nome dessa história é A Carta de Hugo. Prestem atenção e anotem o que for necessário, pois nós vamos ver na próxima aula essa história. Um super beijo! Tchau, tchau! Olá! Como é que vocês estão, queridos alunos? Hoje eu vim aqui compartilhar mais uma história com vocês. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia desta história muito antes da canção. Da tua mão, da tua mão. A história que eu trago hoje é a história de amizade de um urso e um guaxinim. O Hugo Urso e o guaxinim Tony. Tony e Hugo eram amigos inseparáveis, desde que se conheciam por gente na floresta. Brincavam, se divertiam, subiam em árvores, desciam, comiam frutas e sempre estavam juntos. Nada os separavam. Mas um dia, Tony teve que ir embora. E Hugo se sentiu tão triste. Tony também, mas foi preciso. Quando Tony chegou na sua cidade nova, Tony tratou de escrever uma carta, pois os dois haviam combinado que juntos iriam sempre trocar cartas. Tony sentou e escreveu: Olá, meu amigo urso, estou morrendo de saudades. Aqui tudo vai bem, até fiz amigos novos. Um grande abraço. Tony. Quando Hugo recebeu a carta, foi uma surpresa. Mas Hugo estava triste, porque ele não havia feito novos amigos e se sentiu um pouco enciumado. Tony escreveu novamente, mas Hugo não respondia de tanto ciúme. Hugo contava que estava vivendo aventuras novas e Hugo ainda não, permanecia sozinho na gruta. Ai, foi tão triste. E o guaxinim,
O Tony não esqueceu do Hugo e sempre escrevia, mas com inveja, Hugo não respondia. Foi então que um dia Tony escreveu uma carta, dizendo que estava sentindo muita saudade do seu grande amigo e que ele era único para ele. O Hugo ficou tão faceiro quando recebeu a carta. E então resolveu escrever. Foi lá e escreveu a sua carta. Para o meu amigo Guaxinim. E tratou de levar para o correio. Mas chegando até o correio, Hugo não contava que estava fechado para o inverno. E os correios não trabalham na floresta no inverno. Então, Hugo teve uma ideia. Eu vou mesmo levar essa carta para meu amigo Guaxinim. Vou levar a carta para o Tony. Hugo foi para casa, arrumou toda a sua mala e pegou a sua carta e seguiu em direção à cidade nova. E foi. Mas começou a fazer muito frio, muito frio, muito frio. E no inverno, os ursos, eles invernam. Então, foi dando uma canseira no Tony. Mas ele tinha um propósito, levar a carta para o seu amigo. E ele foi. Subiu montanhas, desceu montanhas. Teve outras visões. Quando Hugo estava se divertindo na sua caminhada até o seu amigo, eis que no meio de uma avalanche, Hugo se enrola e bate com a cabeça numa árvore e acaba dormindo. Então, todos os animais chegaram próximo dele. Olharam um urso desacordado, com uma carta na mão. Os animais trataram de olhar do que significava aquela carta. Olharam o remetente. Chamaram então o carteiro. O carteiro pôs Hugo dentro de uma caixa enorme. Qual o endereço? Da carta. E Tony estava em sua casa, pois já ia começar o inverno, quando recebeu uma caixa enorme, grande. E qual foi a surpresa dele? Quando de dentro da caixa, Hugo saiu, dormindo. Tony já tinha esquecido como Hugo roncava. Ao ler a carta, Tony ficou tão feliz pela presença do amigo e pela carta. Colocou Hugo para dentro da casa e esperou o inverno passar, pois os ursos invernam todo o inverno. Assim que a primavera despontou, os dois viveram eventos novos, brincadeiras novas e foram muito felizes naquela primavera. Hugo por ter chegado à casa do amigo e o Tony por receber a visita. A carta de Hugo. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Andresa, trabalho na Escola Ruth e estou aqui para nós termos mais uma aula de Ciências Humanas. Preparada? Então, o tema da nossa aula é os primeiros habitantes do município. Que município será que nós vamos trabalhar hoje? Acho que alguém já falou aí. Ponta Grossa, isso mesmo. Nós vamos descobrir quem foram esses primeiros habitantes aqui do nosso município. E o nosso objetivo é conhecer por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Só que antes da professora começar a nossa aula, eu quero contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que aqui na TV Educativa tem, vamos dizer assim, uma máquina do tempo? Não sabiam? Mas é verdade. Só que essa máquina do tempo, ela não nos leva para o futuro. Ela vai nos levar para o passado. O que é o passado? Passado são acontecimentos que já ocorreram. Então, o passado, o que já ocorreu. O presente é agora, ou agora. E o futuro, o que ainda vai acontecer. Como nós queremos saber sobre os primeiros habitantes, a professora pediu para essa máquina que nos levasse até os primeiros habitantes. Então, vai ter que ser bem no passado.
Estão preparados para viajar comigo? Vamos fazer uma viagem então pelo passado? Vamos ver o que a máquina nos preparou? Mas antes, a professora já estava esquecendo. Eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês e coloquem aí o dia, que é dia 10 de julho de 2020, professora Andresa, e a nossa aula é os primeiros habitantes do município. Coloquem onde que vocês estão fazendo o diáriozinho de vocês, né? Então coloquem para vocês terem esse tema para depois poder mostrar lá para a professora na sala de aula, certo? Se não der tempo de copiar, depois vocês entram lá no site da prefeitura, bem devagarzinho, olha a aula e vocês copiam, tá bom, pessoal? Então vamos agora começar nossa viagem pelo passado? Mas o que a máquina nos preparou? Primeiro ela fez uma foto nossa do presente, olhem lá, Ponta Grossa em 2020, 197 anos, que ela vai fazer. Por que ela vai fazer? Lembram lá o dia do aniversário da nossa cidade? 15 de setembro, né, pessoal? Dia 15 de setembro, Ponta Grossa faz 197 anos. Olha só, falta 3 aninhos só para ela fazer 200 anos, pessoal. Que legal! Então, vamos começar nossa viagem no presente. Vamos ver para onde que a máquina vai nos levar? Vamos lá? Nossa, nos levou para 1940, mais ou menos, pessoal, porque a máquina não sabe datar bem certinho quando foi tirada essa foto, porque agora começa um problema. Nós não temos mais o celular que sai com data, tudo certinho. Então ela tem que fazer assim uma estimativa, mais ou menos aonde que ela trouxe. Então aqui Ponta Grossa está com 117 anos. E como a máquina sabe, ela trouxe a imagem do quê? Da nossa antiga catedral, né? Lembram lá que a professora falou que infelizmente ela foi demolida? E como a professora Andresa gosta bastante, ela nos trouxe aí. Que joia, né? Vamos ver agora para onde nós vamos ir? Será que já vamos chegar nos primeiros habitantes? Ainda não. Vejam só, Ponta Grossa é uma senhora, 83 anos, em mais ou menos 1906, pessoal. Olha, e essa foto aqui a professora acha muito legal, porque estão vendo esta construção aqui? É quando ela estava sendo construída a catedral que foi demolida, pessoal. Aqui essa foto, olha as cidades, olha ali as casas. A gente está vendo que as fotos estão ficando cada vez mais mais antigas, né? Então ela trouxe nós em 1906. Vamos ver, vamos lá. Já estão ficando curiosos? Ainda não, né, pessoal? Olha essa foto aqui, a professora já usou, que é assim, a segunda capela, vamos dizer assim, lá na formação de Ponta Grossa, quando ela virou freguesia, que eles soltaram as pombinhas, lembram lá da lenda, e construíram uma igreja, uma capela? Essa é a segunda, porque a primeira foi feita de madeira e palha, ela não tem assim nenhum registro dela. Então essa daqui é a segunda, aquela de estuque que a professora falou, né? Bem rústica, não tinha corredor, né? Então essa aqui é a Capela Nossa Senhora de Santana, que neste lugar vai ser aonde? A nossa catedral. Então aqui nós estamos em 1850. Ponta Grossa está com 27 anos. É uma mocinha. Tá novinha nossa cidade. E agora, será que chegamos? Vamos ver? Não, o ano que ela é elevada freguesia, olha lá. Lembram que a professora falou que isso daqui não é uma foto, é uma pintura lá de Debré, que ele era um pintor francês, né? Que ele ia passando na época do Brasil Império e ele ia pintando as imagens, as paisagens, o que ele achava interessante. Então, quando ele esteve aqui na região dos Campos Gerais, ele pintou esse quadro, e aqui no meio a Capela de Santana. Então a cidade começa a, vamos dizer assim, a se desenvolver em volta da capela, né? Que a capela é o marco da freguesia, certo?
Continuando, eu acho que está chegando perto. Nossa, e agora o Capão do Pouso de Ponta Grossa. Quem será que é esse? Quem será que são esses aqui? O tropeiro, né, pessoal? Na outra aula da professora Andresa, nós vamos conhecer bem a história dos tropeiros, né? Então, Ponta Grossa se originou através do quê? Do caminho dos tropeiros, né? Que foi se desenvolvendo a região. Será que eles foram? Os primeiros habitantes de Ponta Grossa foram os tropeiros? Sim, não? O que vocês acham aí? Conversem aí com a mãe, perguntem aí para a família o que ela acha. Foi, não foi? E agora? Ó, a máquina está me falando que aqui estão os primeiros habitantes da nossa cidade, da nossa região, porque está como Campos Gerais. Olhem bem essa imagem. Estão conseguindo ver alguém, alguma pessoa aí? Não? Mas a máquina me garantiu que aqui estão os primeiros habitantes da nossa cidade. Ah, não? Então vamos olhar então a bancada da professora para ver se vocês vão conseguir descobrir quem são os primeiros habitantes da nossa cidade. Olhem aqui a minha mesa. Conseguem? Será que vão? O que são esses objetos aí? Já sabem? São objetos indígenas, muito bem. Então, os primeiros habitantes da nossa cidade foram os indígenas. Da nossa cidade, não, da região dos Campos Gerais. Os primeiros habitantes do Brasil como um todo, né? O indígena. Agora, antes da professora nós continuarmos a conhecer um pouco esse indígena da nossa região, vamos ver o que são esses objetos aqui? Então, aqui nós temos esse aqui que eles chamam de pau de chuva. Se vocês prestarem atenção, ele faz o sonzinho da chuva. Ó. Gostoso, né? Não vou fazer muito, senão vai que começa a chover muito, né? Aqui, nessa parte aqui, estão os instrumentos musicais. Então, esse aqui é o caxixe. Nós temos o cabulete, olha que legal. A flauta, né, pessoal, que é a mais conhecida, assim, de nós, né? Tem dois modelinhos de flauta. Esse aqui é o boró. Esse daqui nós conhecemos como mensageiro de boa sorte, né? Que quando dá o vento na casa, deve ter. Olha só, vocês sabiam que ele é um instrumento indígena? Pois é, eu também não sabia, fiquei descobrindo aí quando fui pesquisar. Legal, né, pessoal? Temos os apitos, a professora vai mostrar o apito indígena, geralmente, ele é o som dos passarinhos, ele reproduz o som do passarinho. Olha esse daqui que jóia. Legal, né, pessoal? Então, geralmente, ele reproduz o som dos passarinhos. Nós temos as maracas também, olha. Também o indígena, se vocês forem ver filmes com indígenas, desenho, eles usam bastante as maracas, né? E tem outros instrumentos, só que a professora só trouxe alguns. Aqui nós temos alguns objetos que são feitos com vime, que é tipo uma vara que ela é flexível, então o que eles conseguem fazer? Então nós temos o leque, o cesto, esse cestinho aqui ele pode ser de vime, como ele também pode ser de palha. E esse aqui que a professora acha muito interessante, que é o colar de dente. Esse colar aqui, geralmente, quem usa são os guerreiros da tribo, que distingue eles dos outros indígenas, né? Então, esse daqui é o colar de dente de algum animal. A professora não sabe qual animal que era esse aqui que ficou banguelinho, coitadinho, né? Temos também a machadinha. Olha, essa machadinha, de vez de ter a lâmina, ela tem uma pedra. Estão vendo, pessoal? Muito legal, né? As zarabatanas, né? O que é as zarabatanas? Eles pegam essas setas aqui, ou grãozinho, pedrinha, coloca aqui dentro, assopra para acertar o alvo que eles querem, né? E olhem como é o detalhe, olha que riqueza
esse trabalho dessas zarabatanas, né? Então aqui na mesa nós temos vários tipos de zarabatana, né? Tem essa aqui também que é muito bonita. Temos aqui, que são os mais conhecidos, né, pessoal? O arco e flecha, né? Também tem as lanças que eles usam, né? Então, esses aqui são alguns objetos que a professora trouxe para vocês entenderem, né, que os primeiros habitantes foram os indígenas. A professora já quer agradecer também à Escola Maria Laura, que emprestou esses objetos aqui para nós, para a professora poder dar aula para vocês, certo? Muito obrigado. Então, vamos voltar lá agora? Vamos ver. Então, os primeiros habitantes nós já sabemos que são os indígenas. Olha, agora eles apareceram, agora nós descobrimos, né? Só que esse indígena aqui dos Campos Gerais é o que nós chamamos, eles recebem o nome de caigangues. Então, os indígenas dos Campos Gerais são os caigangues. E essas fotos que a professora trouxe são de povos caigangues que tem aí na região, né, no Paraná, no Brasil, a professora trouxe. Os caigangues, eles são assim um indígena, vamos dizer assim, um indígena mais rústico, sabe? Eles não são assim, eles não são de fazer tantos objetos assim, de pinturas, essas coisas eles não são. Eles são mais, eles vivem mais da caça e da pesca, os caigangues. E os caigangues, eles têm assim uma curiosidade muito legal, que lá na aldeia deles, eles plantam, mas não muito. Eles saem através assim para outras regiões. Então eles fazem tipos de acampamentos. Eles têm a tribo deles e saem para outras regiões para fazerem um acampamento, para colherem frutas que tenha naquela região, para caçarem, para pescarem. E nesses acampamentos que aqui na nossa região eles faziam. Então aqui em Ponta Grossa era o que? Era um acampamento dos caigangues. Eles vinham para a nossa região para pescar, para pegar os alimentos e levar lá na tribo deles, na aldeia deles. E também a professora sempre gosta de dizer que Ponta Grossa é a cidade dos caminhos, porque também aqui na nossa cidade eles faziam de caminho, eles tinham um caminho aqui, tanto os caigangues quanto o caminho que nós chamamos do Peabiru, que começava lá no Peru e vai terminar lá no litoral. Também era o caminho. Então, Ponta Grossa e seus caminhos, né? Então, vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre a aldeia caigangue, né? Então, aqui, agora que a professora já mostrou aqui o nome caigangue, a professora quer que vocês escrevam aí no diário de vocês, que os primeiros habitantes da nossa região foram os indígenas caigangues. Escrevam aí, agora já está fácil aqui, até o segundo ano consegue escrever bem bonitinho. Olhem, pessoal, que legal essas imagens. A professora vai deixar primeiro vocês olharem ela, verem o que vocês acham, porque o que é isso? É um buraco? O que é? O que está acontecendo nessa imagem? Deem uma boa olhada nessa imagem aí. Legal, né, pessoal? Então, vamos ver. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui as araucárias, certo, né? Que dão pinhão, que nós chamamos de pinheiros, né? Vocês podem ver. Então, é na nossa região, a região aqui do Paraná. O alimento deles principal é o que? O pinhão. Eles são a base da alimentação dos caigangues, é o pinhão. Gostoso, né? Eu adoro. E se vocês forem ver aqui as casas dos caigangues, eles é o que nós chamamos de malocas. Então, as ocas é uma família só. As malocas são várias famílias. E elas são o que? Subterrâneas. Vocês podem ver, eles faziam tipo um buraco, né? E as casas deles eram dentro desse buraco. Por quê, pessoal? Para que nossa região é muito fria, né? Então era uma forma que eles tinham de se aquecer também, para se protegerem do frio. Então aqui é a aldeia caigangue, é uma aldeia o quê? Subterrânea. As casas deles eram subterrâneas e em cima eles colocavam palha, né? Eles cobriam para ficar bem protegido ali. Agora a professora trouxe um videozinho. Esse videozinho aqui,
ele é com algumas palavras em caigangue. Então, tem a palavra e como que é escrita em caigangue. Prestem bem atenção para vocês verem como que se escreve estrela, como que se escreve família. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Vamos ver lá? E lembrando, os caigangues, pessoal, a língua deles é do G. Eles não são do Tupi-Guarani, que é bem conhecido. Eles são dois G. Então, vamos assistir? A palavra criança é dita em mais de 190 línguas. A caigangue é uma delas. E aí, pessoal, gostaram? Legal, né? Vocês viram o tamanho que é da palavra para você escrever família, viu? Então não reclamem quando as professoras falarem palavras grandes. Olha aí, as do caigangue são bem maiores, né? Então, agora vamos ver como que é constituída uma aldeia caigangue e as outras aldeias também. Então, temos ali o cacique e o pajé. O cacique, né, pessoal? O cacique, quem é ele? Ele é a autoridade máxima na aldeia. Então, ele que faz com que as leis se cumpram na aldeia, né? Geralmente, ele é um ancião, ele é uma pessoa mais velha, né? Ele é como seria, assim, o prefeito, vamos dizer assim, da aldeia. Ele que toma as atitudes e representa essa aldeia. E o pajé? Quem será o pajé? O pajé tem mais uma figura mística dentro da aldeia. Ele é como um médico, ele que faz os remédios geralmente com ervas, né? Faz as orações, todos os males que se abatem dentro daquela aldeia, é o pajé que resolve, né? Então são duas figuras muito importantes para vocês saberem sobre o indígena, né? E nós também herdamos do indígena alguns costumes. A alimentação, como ali o amendoim, a abóbora, mandioca, cará, feijão. E como nós se originamos dos caigangues, o pinhão, o milho, e são alimentos que são a base da nossa alimentação até hoje, né, pessoal? Então, esses alimentos são indígenas e que nós usamos, saboreamos, né, até hoje. Então, que a cultura indígena nos proporcionou. E também temos o hábito de tomar banho. Tomar banho é muito legal, né, pessoal? Como assim, professora? Porque os portugueses, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, pessoal, eles não tinham costume de tomar banho, porque lá era muito frio, então eles não tomavam banho, apesar que assim com esse frio que nós estamos ultimamente, tem gente que tá querendo dibrar o banho, mas não pode, hein, pessoal? Tem que tomar banho todo dia, tem que ficar limpinho. Lembra que é costume que nós herdamos do indígena, e o indígena adora tomar banho. Também aqui a professora trouxe essas ervas, ou tomar um chá, pessoal. Muitas mães, muitas crianças, nós temos aí também as benzedeiras, né, que levam a criança muitas vezes para se benzer, para tirar o quebrante. Tudo isso é cultura indígena, nós herdamos dos indígenas. Simples, um chazinho de hortelã é que nós herdamos do indígena para fazer. E o dormir na rede também, cultura indígena. O indígena não tinha cama, não tinha colchão, então ele dormia onde? Na rede, né? E vários outros costumes que a gente acabou herdando do indígena.
E também a professora trouxe aqui, são politeístas. O que é isso? Politeísta, que nome difícil, professora. Politeísta, eles têm vários deuses, quer dizer, eles não acreditam num somente Deus, eles têm vários. E pro indígena, esses deuses são os elementos da natureza, são a natureza. A professora trouxe esses 3 aqui, que são os mais conhecidos. Tem o Tupã, Jaci e Guaraci. Tupã, gente, é o deus dos raios e dos trovões. Quem assistiu a aula da professora Andresa sobre Vila Velha vai lembrar lá que foi o deus Tupã que formou as pedras, as furnas, a Lagoa Dourada. Foi o deus Tupã que lançou essa maldição ali na aldeia, né? E Jaci já é a deusa da lua, né? A lua, eles também têm como uma deusa, né? E Guaraci é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do Sol, né? Então a professora trouxe assim para vocês conhecerem um pouquinho da religião indígena. E aqui em Ponta Grossa, temos a presença do indígena em Ponta Grossa? Quem assistiu às aulas da professora Andresa aqui, tenho certeza que está falando, eu lembro dessa daqui, né? Então essa aqui é do monumento do sesquicentenário de Ponta Grossa, quando Ponta Grossa fez 150 anos, e se vocês forem ver, a primeira imagem é a do indígena. Por quê? Porque o indígena é o primeiro habitante de Ponta Grossa. Qual indígena, pessoal? Vamos lembrar aí? Os caigangues. Muito bem. Aqui a professora trouxe a Vila Velha, né? E a lenda, né, da Vila Velha, que os dois apaixonados, que não poderiam, e daí o Deus Tupã lançou toda a maldição ali, deixando a taça, que era onde estava o líquido que eles beberam, e toda a aldeia petrificada. Também é o que? Cultura indígena. E o que é lenda? Lenda é um patrimônio, o que mesmo? Vamos lembrar na aula da professora Andresa? Imaterial, muito bem. E aqui essa imagem a professora trouxe do buraco do padre. Mas o que tem a ver o buraco do padre com o indígena? Por quê? Porque conta assim, a lenda que tem ali no buraco do padre, que ele recebeu esse nome devido a uns padres que iam nessa região catequizar quem? Os índios. O que era catequizar? Ensinar eles a falarem a nossa língua, né? Que era o português naquela época. O português, não que não fosse agora, né? Desculpa, pessoal, mas era o português de Portugal, né? Nós falamos o português do Brasil, né? Então tem essa diferença, né? Então, para trabalhar com eles, e ali eles iam pela acústica do lugar, eles ali catequizavam esses indígenas. Então, tem a ver? Tem. Então, por isso que recebe o nome de buraco do padre, né? E também, falando nesses padres, esses padres eles eram chamados de jesuítas. E eles fundaram a Capela Santa Bárbara. Vejam lá, pessoal, em 1729. A nossa capela lá, da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora de Santana, ela foi criada em 1823. Então, essa aqui é de 1729. Ela é considerada, ela é a primeira capela aqui da nossa região, na região dos Campos Gerais. Por que a professora está falando assim em questão de Campos Gerais quando ela fala do indígena? Porque, lembrando, o indígena aqui fazia o seu acampamento, era o seu caminho. Mas na cidade, se você for ver Tibagi, Piraí, ali já tem a comprovação que eles moravam ali, que são as pinturas rupestres que nós temos nesses lugares, né? Então, por isso que a professora está falando em torno dos Campos Gerais. Então, essa aqui é a Capela Santa Bárbara, ela também é um patrimônio histórico nosso, né? E é a primeira capela aqui da nossa região. E ela só não foi assim, vamos dizer assim, só não se deu o desenvolvimento da nossa cidade em torno dessa capela. Por quê? Porque ela ficava muito longe do caminho dos tropeiros. Então, quando a professora for falar dos tropeiros, nós vamos voltar aqui falar na Capela Santa Bárbara. E aqui a imagem, né, desses padres, os jesuítas, catequizando os índios. Certo, pessoal? Entenderam bem? Então, quem foram os primeiros habitantes da nossa cidade, na nossa região, né?
os indígenas e os caigangues. Agora eu quero convidar vocês para nós fazermos uma peteca. Por que a peteca, professora? Porque a peteca, ela é também um brinquedo indígena. Vamos lá então? Então deixa a professora arrumar aqui a mesa para que nós possamos trabalhar com essa peteca. Vamos afastar aqui um pouquinho, que vai dar tudo certinho. Então, para nós fazermos essa peteca, nós vamos precisar de jornal. Então, peguem. Se não tiver jornal, pessoal, pode ser folha, pode ser o que vocês tiverem aí, sendo bastante que possa ser cumprida, né? Barbante e tesoura, certo? Bem fácil, vocês vão ver como vai bem gostosinho de fazer essa atividade aí, não vai fazer bagunça nenhuma, mãe não vai ficar brava não. Então vamos lá, vamos o jornal, né? Ele é em forma de caderno, né, pessoal? Então peguem lá uma folha de jornal e vamos fazer uma coisa bem difícil, vamos amassar. Vamos? Amassa lá, faz... O que formou aqui? Uma bolinha. Só que essa nossa bolinha aqui ficou muito pequenininha. Vamos fazer maior. Vamos pegar mais uma folha e vamos amassar. Amassa aí. Agora vai depender do tamanho que vocês querem fazer a peteca de vocês. Se vocês quiserem fazer ela maior, pode pegar mais uma folha, não tem problema. Se quiserem fazer desse tamanho, eu vou deixar aqui. Eu acho que desse tamanho aqui vai ficar bom. Agora o que nós vamos fazer? Deixa a professora tirar aqui o barbante. Vamos pegar aqui 2 folhas que estão grudadas. Deu certo. Coloca essa bolinha aqui bem no meio. E vocês vão fazer assim, ó. Vai arrumando para ficar bonitinho. Arruma certinho, ó. Viram? Agora vocês podem pedir ajuda para a mãe, para poder amarrar, porque vocês vão ter que amarrar bem firme. Então peguem lá um pedacinho de barbante, não precisa ser muito. O que vocês tiverem aí, passem assim uma vez para ficar bem apertadinho, senão não vocês baterem, pode desmanchar, né? Então amarra bem firminho, faz um nozinho e está pronta a peteca de vocês. Pode brincar à vontade em casa, né? Que vocês não podem sair, né? E se vocês quiserem deixá-la mais bonitinha, o que vocês podem fazer? A professora aqui, ó, trouxe uma. Podem pintar aqui, deixar bem enfeitadinha, né? E vocês podem brincar à vontade na casa de vocês. Legal? Quero ver fotos, hein, pessoal? Mandem fotos das petecas, vocês brincando aqui para a TV, para a gente poder colocar no programa, vocês fazendo a peteca. Certo, pessoal? Gostaram? E ela aqui, se vocês verem também, quem tiver em casa galinha e quiser fazer ela com pena, pode fazer também, pode ficar tranquilo. Se perdeu alguma coisa, não conseguiu fazer, só acessar o site lá, a página da prefeitura ou a página aqui da prefeitura não, da Secretaria de Educação, ou aqui da TV Educativa, que vocês vão ter passo a passo, tá? E não esqueçam de mandar foto aqui para nós. Agora a professora quer convidar vocês para nós escutarmos uma música. Só que a professora falou que os caigangues, eles eram o quê? Eles falavam a língua G, né? O tipo linguístico deles era do G. Mas geralmente nós falamos o tupi-guarani, né? Que é o mais conhecido aqui na nossa região, no Brasil. E muitas palavras nossas são do tupi-guarani, como Curitiba, Paraná, são todas tupi-guarani. Então a professora trouxe esse videozinho, com essa musiquinha que é do Quintal da Cultura, para vocês escutarem, tá lá. Vamos assistir? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique
que já dizia. Tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. E o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E aí, pessoal, gostaram? Então, todo mundo tem um pouco de índio, né? Todos nós temos um pouco de índio, né? Então, agora a professora quer pedir para vocês pegarem aí o caderno e vamos escrever as palavras-chave da nossa aula, porque quando vocês olharem vão lembrar da aula da professora Andresa. Vamos lá? Então, vamos ver lá. Olha que legal essa imagem aqui também, né? Então, o que nós aprendemos? Nós fizemos uma viagem pro passado, né? Que foi muito joia. O que mais? Aprendemos que os primeiros habitantes da nossa região dos Campos Gerais e também de Ponta Grossa foram os caigangues. Vimos a aldeia subterrânea, né? Lembram que eles ficavam dentro dos buracos lá para se aquecerem? Algumas palavras, aprendemos algumas palavras tanto no caigangue quanto no tupi-guarani, desculpa pessoal, tanto do Igê quanto dos tupis-guaranis, né? Também aprendemos quem é o cacique, que é a autoridade máxima na aldeia. Aprendemos que o banho é uma tradição, um costume indígena. Aprendemos um pouco da religião, né? Que eles têm vários deuses. Que o milho também, tanto o milho quanto o pinhão, é a base da alimentação. Vimos a Capela Santa Bárbara, né? Vimos também que a formação, né? As igrejas, a catedral, aprendemos também. Fizemos uma peteca e que o pajé é o quê? É como se fosse o médico da aldeia, da tribo, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que o aprendizado tenha acontecido de uma forma bem legal, bem joia. Na próxima aula estaremos aqui com os tropeiros, eu aguardo vocês. Então, até lá, se cuidem, tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? No primeiro momento, o que vocês vão fazer? Chamem todas as pessoas que estão com vocês aí em casa para assistir mais essa aula de Ciências da Natureza. No primeiro momento, nós vamos agradecer ao grupo de pesquisa que planejou essa aula. Aula que requer mesmo 3 palavrinhas. Quais são? Aula que requer conhecimento, experiência e investigação. Perfeito! Agora, na nossa aula, nós vamos retomar um pouquinho o que nós vimos na aula anterior, vocês lembram? Joia! Na aula anterior, nós vimos algumas doenças relacionadas com a água. Vimos que algumas são transmitidas
pelo contato direto com a água, na pele, ou por meio de alimentos contaminados com essa água, ou muitas vezes aquelas doenças que, joia, perfeito, aquelas doenças que precisou da água como criadouro, no caso o mosquito da dengue, que continua o seu ciclo e nós podemos ficar doentes. Mas vocês lembram o nome de algumas doenças? Poxa, que parabéns! A dengue a gente já tinha visto, esquistossomose, a leptospirose, cólera, nossa, vocês guardaram bem, e hepatite, perfeito. Aí também nós vimos que nós precisamos ter algumas dicas foi dadas para que tenhamos higiene e para que a gente fique livre dessas doenças. E agora, qual será o nosso objetivo? Porque toda aula tem um objetivo. E hoje a nossa aula também tem a ver com água, porque a aula passada nós falamos de água potável, água contaminada, água poluída, água tratada. Então qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos lá para a telinha? Hoje nós vamos conhecer como que é feito o tratamento da água, porque nós falamos muito de tratamento da água, água com qualidade, água potável. Mas como é feito esse tratamento da água até que ela chegue nas nossas casas? Bom, eu quero saber de vocês, como é feito o tratamento da água? Vocês sabem? Ah, mas eu sabia que vocês iam mandar essas hipóteses. Poxa, vocês já estão mandando todas essas? Já chegaram aqui na minha telinha. Vamos conferir? Ah, eles colocam produtos para a água vir limpa para não tomarmos água da chuva. Perfeito! Tratamento de água é tratar a água para que ela chegue limpinha até nossas casas para o nosso consumo. Nossa, mas vocês estão perfeitos nessas hipóteses. Ah, olha que máxima essa hipótese, eu não sei porque a professora não trabalhou ainda. Lógico, como que eu vou saber como é feito o tratamento da água se a professora não trabalhou ainda? Então eu espero que nessa aula você conheça como é feito o tratamento. Ah, tratamento da água, a água passa por dentro dos canos e chega até a torneira da nossa casa. Legal essa hipótese também. Tem uma empresa que cuida da nossa água, ok. E o tratamento da água é feito por vários processos para que fique boa para o consumo. Muito legal! Pelo que percebi, vocês já sabem um pouco sobre como funciona o tratamento da água. Então, nós vamos aprender. Vocês sabem aonde fica a estação de tratamento de água da nossa cidade? Vocês sabem aonde ela fica? Vamos ver aqui. Vamos conhecer. Essa daqui é a estação de tratamento da nossa cidade, que se chama Reservatório do Butuquara. Ele fica bem no centro da cidade e é um reservatório, ou seja, ele armazena toda a água ali. E aqui também a gente pode fazer visita, a gente pode conhecer como que funciona. Tem mais um lugar. Aqui, a estação de tratamento fica lá no Jardim Carvalho. Nessa estação de tratamento aqui é onde acontece todo o processo de tratar a água, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho que a professora vai falar para vocês. E agora, já sabemos onde fica a estação de tratamento. E agora, o que será que significa Sanepar? Qual o significado disso? Sanepar. Ah, Sanepar significa Companhia Paranaense, ou seja, a Companhia de Saneamento do Paraná. Então, a gente já aprendeu onde fica a estação de tratamento, o nome que é Sanepar, já sabemos o que significa. E o que a gente vai ver agora? Vamos lá? Ah, mas da onde que a Sanepar retira a água que chega lá na nossa casa, lá na torneira da nossa casa? Ela é retirada de dois rios. Aqui é do rio Pitangui. Na imagem nós podemos ver que tem pessoas fazendo manutenção na tubulação de água que vem a água para nossa casa. Então o rio Pitangui, esse rio é um deles, da onde a gente retira a água que vem para nossa casa, e também da represa do Alagados. Olha que lindo, né? Então esses dois rios fornecem a água para o nosso consumo. Aqui nessa imagem dá pra gente ver que o Alagados, ele está com um nível bem alto de água. Mas, na verdade, com pouca chuva que está tendo, o reservatório, né, o Alagados, ele está com um nível bem baixo de água. Então, por isso que nós temos que ter consciência e economizar.
tudo bem? Agora, que já vimos onde fica, já vimos o que significa, já vimos da onde vem a água, né, do qual o rio veio. Nós vamos agora explicar como funciona o tratamento da água. Como será que funciona, vocês sabem? Bom, a professora trouxe aqui uma maquete. O que é maquete? É uma representação em miniatura de uma estação de tratamento. Então aparece aqui para vocês verem. Aqui nós temos o rio, no caso o rio Pitangui ou Alagados, que pode ser. Esse rio, a água é captada do rio, né? Ou seja, existem bombas que vão captar a água. Essa água é levada para a estação de tratamento, aonde vai ter um tanque. Esse primeiro tanque vai se chamar, adivinhem? Floculação. O que significa floculação? Aqui nesse tanque vai ser colocado sulfato de alumínio e outros produtos. Esses produtos são colocados para que a sujeira que veio aqui do rio se acumule, grude a sujeira e ela vire flocos. Aí nesse tanque aqui a água ela fica em movimento, formando esses flocos de sujeira. Depois desse tanque ela passa por um outro processo que se chama decantação. O que é a decantação? A decantação, nesse processo aqui, o tanque, ou seja, a água, ela não vai mais se movimentar. A água vai ficar parada e os flocos de sujeira que estão aqui vão descer, vão ficar embaixo, no fundo do tanque. Então, captação, ou seja, captou a água do rio. Floculação, colocou sulfato de alumínio para que a sujeira grudasse e virasse flocos. Decantação, ou seja, a sujeira em forma de flocos foi parar lá embaixo do tanque. Terceiro é a filtração, ou seja, vai ter um filtro que vai filtrar a água para que ela chegue um pouco mais limpa do que ela saiu aqui do rio, tá? E depois da filtração, vai para o último passo, que é cloração, ou seja, vai ser colocado cloro. Vamos lembrar um pouquinho dos passos? Captação, captou a água do rio por meio de bombas. Chegou no primeiro tanque, floculação. Recebeu sulfato de alumínio, o tanque, a água ficou em movimento, passou para o outro tanque que foi a decantação. Aqui a sujeira acabou indo para o fundo do tanque. Passou para o outro processo que foi o filtro, ou seja, a filtração. Filtrando a água, eliminando as impurezas e a sujeira que tinha. E por último, a cloração, que recebeu o cloro e outros produtos, com que fez com que a água se tornasse própria para o consumo, tirando as impurezas e fazendo com que ela ficasse de qualidade, sem transmitir doenças. Depois disso, de todo esse processo, a água vai para um reservatório, assim como o reservatório que a professora mostrou. Nesse reservatório, a água é armazenada e por meio dos canos, ela vai lá para a nossa casa. E quando a gente abre a torneira, a gente não imagina que a água passou por essa longa viagem, por esse processo todo, tá? Aí, muito importante a gente saber também que os rios, eles precisam ser protegidos. Essa mata que está aqui, ela se chama mata ciliar. Ou seja, assim como os cílios eles protegem os olhos, a mata ciliar vai proteger os rios. Então nós não podemos devastar as árvores, né? Tirar elas, porque elas vão fazer o papel dela e vão proteger o rio. Tudo bem? Agora, como nós vimos aqui esses processos
por onde a água passa para fazer o tratamento, a gente vai fazer uma experiência, vocês lembram? O que a professora pediu aula passada? A professora pediu uma garrafa transparente para vocês, que mais? Algodão, terra, areia, pedras grandes, pedras pequenas, água suja. Para quê? Ah, porque nós vamos construir um filtro semelhante a esse filtro que tem lá na estação de tratamento. Todo mundo com os materiais aí? Nós podemos começar a confeccionar o nosso filtro? Então vamos lá. Primeiro nós vamos precisar de uma garrafa transparente. Essa garrafa transparente nós vamos marcar mais ou menos 4 dedos e nós vamos cortar. Quem não conseguir cortar vai pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para que corte a garrafa. Aí, a nossa garrafa, nós vamos virar essa parte de cima aqui dentro. A professora já tem um pronto aqui, ó. A professora cortou a garrafa de coca, né? Colocou aqui e nós vamos fazer um filtro. Esse filtro, o que a gente vai colocar primeiro? Algodão. Então, nós vamos pegar algodão, vamos abrir, colocar lá dentro. Podemos fazer uma caminha, né? Tipo afofar o algodão. Olha que bacana a gente construir um filtro. Em seguida, nós vamos colocar a terra. Então, nós temos uma camada de algodão, de terra. Vamos colocar o que agora? Areia. Pode dar uma arrumadinha, né, no filtro, só cuida para ele não virar. Vou colocar pedras grandes. Vou dar uma arrumadinha nelas. E vou colocar o quê? As pedras pequenas. Perfeito. Nós fizemos uma representação do filtro. E agora, nós precisamos do quê? Nós precisamos da água suja. A professora trouxe aqui, ó, uma garrafinha com água suja, olha só. A professora vai mexer bem, porque ficou um pouco de terra no fundo. E nós vamos passar essa água bem no centro do filtro. Nós vamos colocar e vamos observar o que acontece. Então, nós vamos colocar bem no meinho e vamos colocar a água. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Precisamos ter um pouquinho de paciência para olharmos e ver a água penetrando. Agora que a água está chegando no algodão. Estão observando? A professora vai colocar mais um pouquinho dentro. E logo, logo a gente vai ver a água sendo filtrada sair lá embaixo. Vamos aguardar um pouquinho? Olha que legal, já está saindo lá embaixo. Então, a água ela passou pela camada de algodão, pela terra, pela areia, ó, nós podemos observar. Olha que bacana! Muito legal esse nosso filtro. Vocês podem observar a cor que está saindo a água? Vocês achavam que a água ia sair transparente? Como será que vocês pensaram que ia sair a água? Bom, a água que está saindo aqui no filtro, se vocês observarem, ela não está transparente. Ela não está própria para o consumo ainda. Mas ela está com uma coloração mais clara do que no início. Ó, vamos comparar aqui, ó. Vocês estão vendo? Olhem a cor da água que saiu
com o filtro, né, passando pelos processos de filtragem, ela está mais clara do que a água que a professora colocou no início. Claro que essa água que está saindo do filtro, eu não posso tomar, ela não está própria para o consumo, ela é uma água imprópria. Mas, se eu quiser, eu posso passar essa água aqui num outro filtro, colocar num outro filtro e o que vai acontecer? Ela vai sair mais clara ainda, mas não vai sair própria para o consumo, porque ela precisa ainda passar por o outro processo de tratamento, né? E aonde vai ser o quê? Colocado produtos, vai deixar ela mais clara e ela vai ficar própria para o consumo e é onde a gente pode beber. Olha só que legal. Gostaram do nosso filtro? Então vocês podem estar confeccionando esse filtro lá na casa de vocês e observarem que a coloração da água que sai é mais clara do que a gente colocou. Mas ainda ela não está própria para o consumo. Ela é uma amostra do que é feito no filtro na estação de tratamento. Mas ela ainda vai precisar passar novamente por um filtro até ela ficar transparente, limpa, ou seja, própria para o nosso consumo. Agora, vamos voltar para as nossas hipóteses? O que vocês tinham colocado lá? Vocês colocaram que... a professora fez uma pergunta, né? Como que é o tratamento da água? Então, o tratamento da água, vocês colocaram as hipóteses para a professora. Colocam produtos para a água vir limpa para não tomarmos água da chuva. Claro, com certeza. Quando a água é captada ali do rio, o primeiro tanque que ela vai é o de floculação. E ela recebe produtos. Um deles é o sulfato de alumínio. Perfeito. Tratamento de água é tratar a água para que ela chegue limpinha até nossas casas para o nosso consumo. Claro, é perfeito, tem que tratar. Quem vai tomar uma água que seja igual a essa daqui? Alguém vai querer tomar uma água dessa? Ninguém. Então, ela precisa realmente passar por processos para que ela chegue limpinha à nossa casa. Aqui, eu não sei porque a professora ainda não trabalhou ainda. Agora eu acho que você já sabe como funciona a estação de tratamento. E você pode contar para os colegas como que é. Você pode pedir lá para a mãe pesquisar também mais alguma coisa. Ver os nomes que a professora falou ali. Floculação, decantação, filtração, cloração. Para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre como que funciona uma estação de tratamento. Aí, a água passa dentro dos canos e chega até a torneira da nossa casa. Vocês viram na maquete que a professora fez? Ela passa pelos canos, passa por todo esse processo. E quando a gente abre a torneira da nossa casa, ela chega própria para o consumo. Tem uma empresa que cuida da nossa água. Isso, nós vimos qual é. Nós vimos onde fica, no centro da cidade. Nós vimos o nome, que é Sanepar. E o que mais ali? A empresa que cuida é a Sanepar, então a gente já aprendeu também sobre isso. Já aprendeu mais uma coisa também, que ela capta, a Sanepar capta a água do rio Pitangui e do Alagados, que é de onde vem a água que a gente consome. Ali a última, o tratamento de água é feito por vários processos, para que fique boa para o consumo. Mas aqui, perfeito. Nós vimos realmente que a água, ela passa por vários processos. Floculação, decantação, filtração e cloração, vai para um reservatório para daí chegar na nossa casa. Perfeito! Agora, qual era o objetivo da nossa aula de hoje? Nós tínhamos um objetivo. Qual era? Conhecer como que funciona o processo de tratamento. Será que a gente conheceu? Conhecemos! Nós vimos como que funciona desde a captação lá no rio até a água chegar na nossa casa. Pudemos perceber que quando a professora falava na aula que nós temos que tomar uma água potável, ou seja, uma água com qualidade, limpa, é uma água que passa por todo esse processo, ok? Então agora nós vamos para a tarefa. Qual vai ser a tarefa de hoje? Fiquem ligadinhos lá. Vamos lá. Número 1, vocês vão observar essa figura e vão numerar as etapas. Estão vendo que aqui a professora colocou uma estação de tratamento?
ela tem os números do 1 até o 6. Cada processo tem um nome. Então, você vai pedir para a mamãe, né? Pesquisar também na internet, se você tiver, ou você vai esperar que a professora da sua escola mande atividades sobre isso para você ficar, ó, fera. E aí, depois que você viu as numerações, você vai ler as alternativas no próximo slide. Pode mudar, professora? Isso, ó, as impurezas da água vão para o fundo do tanque. Isso aconteceu por primeiro, por segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, tá? O outro, ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger os dentes. Em qual processo ali que a professora explicou isso? Foi no primeiro, no segundo? Então, eu vou numerar do 1 até o 6, tudo bem? Agora tem mais uma tarefa, que é o número 2. Com a ajuda da sua família, você vai escrever uma frase contando como que a água chegou na torneira da sua casa. Como que foi esse processo? Então, você vai relembrar a aula de hoje, ou você vai esperar a atividade que a professora vai dar lá da sua escola, e você vai escrever uma frase. Como que foi? Desde a captação, lembram lá? Desde a hora que ela foi captada do rio, como que aconteceu? Quais foram os processos que a nossa água passou até chegar ao reservatório e até chegar na torneira da nossa casa? Tudo bem? Então, nós vimos agora, né, a aula de hoje foi conhecer o processo de tratamento da água. E agora chegou a hora de, infelizmente, chegou a hora da nossa despedida. Então, aula que vem nós encontramos novamente para aprender mais um pouquinho, ter mais conhecimento, ter experiência e investigação. Um beijo para todos e até a próxima aula. Fala galerinha do Mão na Massa, eu sou a Prof. Manu e no tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer um brinquedo bem antigo. O nome dele é bilboquê, tá? Ele é uma garrafa cortada com uma bola na pontinha assim. Então nós vamos começar, tá? Vendo os nossos materiais. Vamos precisar então de uma garrafa PET de 2 litros. Vamos precisar de barbante. Vamos precisar de folhas de jornal, revista ou livro usado, uma tesoura e vamos começar. Mão na massa. Olha só, a prof já deu um cortezinho aqui, tá? Na garrafa para ficar mais fácil aqui. Em casa, criança, você vai pedir ou para algum adulto na sua casa, para alguém da sua família aí, para cortar o gargalo da garrafa aqui, ó. Tá? Cortei. Separei. Essa parte aqui a gente não vai usar nessa atividade. Como que a gente vai prender este barbante que eu preciso que fique suspenso na garrafa? Prof vai cortar um pedacinho assim, não precisa ser muito comprido, tá? Prof vai cortar um pedaço e olha só. Prof vai abrir a tampa da garrafa. Opa! Vai colocar uma das pontas do barbante lá dentro e vai fechar com a pontinha do barbante lá dentro. Vou apertar bem. Isso aí, nossa base está pronta. E agora, prof, como que a gente vai colocar a bola aqui na ponta? Prestem atenção. Eu vou abrir a minha folha de jornal. Aqui eu acho que tem duas, não, tem uma só. Eu vou abrir a minha folha de jornal e vou colocar aqui a outra ponta do barbante no meio da folha, tá? E com a ponta no meio, eu vou amassar fazendo uma bolinha, que é a bolinha que a gente vai tentar acertar na boca do bilboquê, certo? A minha bola ficou até bem grande. Você pode escolher o tamanho que você faz aí, porque vai depender também da dificuldade, né? Que você queira. Uma bola maior, uma bola menor. Olha só. E está pronto. Aqui, nesse que a prof já trouxe pronto, vocês podem ver que a prof enfeitou com durex colorido. Então, se você quiser, se tiver também tinta na sua casa para você enfeitar, você pode enfeitar, tá?
Então, a brincadeira é assim, essa folha ficou um pouquinho frouxa, poderia ter ficado mais apertado, ó. Mas tá pronta a brincadeira, tá? Fica a bola lá na ponta, ó. Opa, vamos jogar mais forte. Eu vou pegar esse daqui, que a prof apertou mais a bolinha, ó. Por isso que precisa ficar bem apertado, tá? Então, vou segurar um pedaço aqui que tá comprido também. Olha só, vamos lá. Opa! É isso aí. Gostaram? Diversão garantida em casa. Muito obrigada. Um beijo da Prof. Manu. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Muito bem, até o pé, fechou, vamos lá embaixo, desceu, vai embaixo, segura. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subiu de novo, ó, passa a mão aqui, põe a mão lá nas costas, puxa o cotovelo para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solta. Estou preparando minha receita saudável. Uma salada colorida. Só temperar e pronto.